Oi, amores, tudo bem? Eu vim ensinar para vocês como fazer uma capa de almofada super simples, sofisticada, lindíssima para vocês conseguirem colocar o trabalho de macramê de vocês depois nesta almofada. Então a gente tem duas opções, né? Duas não, existem várias opções de fazer almofada, mas assim, duas que eu gosto bastante. Uma delas é essa que eu vou ensinar para vocês, que é quando fica sem franja e o trabalho, né, ele permite com que você faça um trabalho que não tenha as franjas. Então você vai ter a almofada já pronta, que inclusive você pode comprar ela pronta, e vai conseguir fazer essa costura aqui que fica super linda e imperceptível. Tá vendo? Então aqui a almofada, a gente fechou a almofada primeiro, que é o que eu vou ensinar para vocês agora, e depois fez essa costura aqui, tá? Outra alternativa seria você ter o trabalho com franjas, porque na maioria das tramas, né, ela faz com que a gente encerre ali com essas franjas. E aí você faz a costura com a franja acoplada ali no trabalho, vamos dizer assim. Então eu vou ensinar para vocês primeiro como se faz a almofada, o passo a passo, e aí depois eu explico para vocês como seria se fosse essa história das franjas, para ficar claro para vocês, tá bom? Então eu vou dar uma explicaçãozinha antes da gente iniciar sobre o tamanho, né, a medida do nosso tecido, como que a gente vai cortar, nesse caso da almofada separada, tá bom? Então é o seguinte, aqui eu tenho o cordão de algodão é ótimo, aqui eu tenho o tecido de algodão e normalmente esse tecido, gente, ele encolhe depois que lava. Então, sendo uma capa de almofada que a sua cliente ou você pode querer lavar no futuro, vamos lavar antes, porque aí ele não vai encolher? Então dá uma molhadinha, deixa ele estendido secando, tá? Depois que ele secar, você faz o corte, porque aí vai garantir que ele vai ficar bem certinho e não vai ter esse problema de retrair depois que você lavar. Agora sobre as medidas. A gente vai fazer uma costura a qual a gente vai ter uma medida frente e verso, né, inteira, que é a que vai, se encontra lá em cima, né? E aí faz esse trabalho aqui do zíper. E a gente vai ter uma medida lateral. Então, assim, as medidas padrões do mercado, né, de almofada é 30, 35, 40, 45 e 50. Essa é, assim, as mais encontradas. Onde 45 e 50 são as que a gente mais vê por aí, tá? Que é um tamanho bem legal. Aqui a gente tem uma que ela tá com 48 por 48, porque eu fiz ela bem específica para mim, para o que deu, né, da trama. Mas pode ser que a sua dê um pouquinho mais ou um pouquinho menos e por isso que eu tô explicando para vocês, né? Porque isso depende muito da mão de cada um. Então pode ser que você faça a trama e ela fique mais apertadinha, né? E aí você vai ter uma almofada mais perto do 45 do que do 50. Você pode fazer uma trama mais abertinha, né? Mais frouxinha. Então ela vai chegar mais próximo do 50. Como a gente está fazendo, né, manualmente, a gente vai costurar tudo, a gente pode fazer no tamanho que a gente quiser. Então nesse caso foi 48 por 48. E aí é o seguinte, gente, a gente vai precisar ter uma largura, né, igual à largura do nosso trabalho. Então no meu caso 48, certo? E aí eu vou acrescentar mais 1 centímetro de cada lado. Então no meu caso 50 centímetros eu coloquei de largura. Agora a gente vai precisar de um tecido, que é o que eu falei para vocês, que vem da frente para trás, né? O comprimento de frente para trás. E aí, a gente precisa do dobro do tamanho da nossa almofada, então seria 48 vezes 2, mais 6 centímetros. O que é esses 6 centímetros? É o que a gente vai precisar para fazer esse acabamento do zíper escondido, tá bom? Então, esse acabamento do zíper, ele tem 3 centímetros para um lado e 3 para o outro. Então, é uma dobrinha, tipo um sanduichinho que a gente faz. Por isso que a gente precisa desses 6 centímetros ali em um dos lados, tá? E aí, a gente soma tudo isso. Então, 48 vezes 2 mais 6. Então, o meu tecido eu cortei 102 centímetros por 50 centímetros de largura, tá? E aí, a gente vai fazer todo o processo de costura que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, essa é a mesma continha que você vai fazer aí. A largura do seu trabalho mais 2 centímetros, que é um para cada lado, para passar a maquininha da costura. E a frente e verso, né, que seria o tamanho da almofada vezes 2, mais 6 centímetros para fazer aqui o nosso zíperzinho. E aí a gente vai precisar de um zíper, né, do tamanho ali da largura do seu trabalho. O ideal é deixar uma sobrinha, né, de cada lado, a não ser que seja o zíper já certinho, né, porque você pode comprar ele por metro,
E aí você pode comprar o metro e cortar no tamanho que você deseja. Ou então você compra ele já na medida correta. Então aí você compraria ou 45 ou 50. Então é isso. Aí você vai precisar do zíper, do tecido. Esse é um tecido de algodão, simples, normal. Então é isso. Agora vamos para o passo a passo da almofada. Ah, esqueci de citar, gente. Essa é uma almofada que eu vou ensinar para vocês em um aulão. Vai ser muito gostoso. Vai ser dia 3/9. Eu vou falar o ano, porque esse vídeo vai ficar aqui. Então, de 2025, onde eu vou estar comemorando 10 anos do meu ateliê, né? Onde eu ensino macramê, compartilho essa arte maravilhosa que encanta todo mundo, né? É uma arte que é muito gostosa, muito dinâmica, tem muitas possibilidades. E essa vai ser a almofada que eu vou trazer para vocês, para a gente conseguir comemorar juntos essa data tão especial para mim. Então, se você quer participar, fica ligado aqui no YouTube ou então no meu Instagram. Ela não vai ficar salva aqui no YouTube, a aula dessa arte, mas você pode estar comigo ao vivo, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar, tá bom? Bom, vamos à parte da costura. Eu tô aqui com a Gi, que me ajuda em todas as minhas costuras, porque eu não tenho máquina, e ela sempre me auxilia. Então aqui, ó, a gente tem a parte maior, né, aqui do tecido que eu expliquei pra vocês, e aqui a parte menor, que é a largura, certo? Então na parte maior, ó, a Gi já marcou aqui 6 centímetros, e agora é o momento onde ela dobra, vai deixar bem vincadinho aqui, bem marcado, pra conseguir colocar o zíper. Ó, tá vendo? O zíper vai ficar bem certinho aqui nesse espaço. Aí a gente vai colocar o zíper virado pra baixo, ó. Os dentes pra baixo. É, o dentinho dele virado pra baixo e vai marcar com o alfinetinho pra deixar ele bem posicionadinho. Então aqui ela vai esticar todo o zíperzinho. O zíper ele tem que ter a medida ou passar um pouquinho mais. Esse é aquele zíper a metro, né, que você compra a metro. E aí depois coloca o cursor ou já pode colocar o cursor se quiser. Tem alguns, gente, que o zíper já vem, né, o cursor já vem junto, né, acoplado ali. Aí não tem problema. Você só chega um pouquinho pro lado se ele for interromper e passa a costura. A gente vai passar a costura nessa parte de dentro, lembrando que o zíper está voltado para baixo. A dobra tá aqui, dos 6 centímetros, então aqui tem 3 e aqui tem 3, certo? Aí o zíper tá aqui, ele tá virado para baixo. A costura vai vir aqui, bem nessa beirada, tá? Não aqui, aqui, nessa parte de dentro. Pode fazer essa costura manual, ou se você tiver uma máquina comum, não precisa ser industrial, você passa essa costurinha aqui, que nem a Gi vai fazer agora. Ó, então aqui temos o zíper, essa parte feita. Ela colocou um alfinetinho aqui só pra deixar presa essa parte, que depois vai dobrar e cobrir, assim. Então agora a gente vai costurar aqui o outro lado. Como? A gente vai dobrar ela no mesmo lado que ela tá, aqui, ó, mesmo lado do tecido, vai encontrar essa ponta com essa ponta, ó, a ponta do zíper com a ponta do tecido. Então ela vai ficar assim, ó, pra depois a gente desvirar. Então, por isso que ela colocou o alfinete aqui, ó, pra deixar essa abinha bem aberta e não costurar junto. Então, aqui vai costurar assim. Depois, a gente vai virar ao contrário, né? Então, o zíper vai vir à tona. Então, agora a costura tá sendo feita no avesso, digamos assim, né? Então, ficou assim inteiriço. E aqui ela vai encontrar e colocar o alfinetinho para que seja feita essa costura, ó. Então, quando virar ao contrário, vai estar aqui costurado, do lado avesso aqui, e o zíper vai estar para fora, tá vendo? Então, aqui a gente tá trabalhando no avesso. Ela tá encontrando bem as pontinhas, colocando um alfinete, para que na hora da costura nada saia do lugar. Bom, aqui eu vou costurar bem rentinha aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu tô com o pezinho de zíper. Uhum. Porque aí ela vai ficar, tá vendo? Bem rente. Aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar bem assim, ó. Aqui. Vai ficar bem rentezinho aqui, por isso que tem o pezinho de zíper
ficar bem certinho lá. Agora é o momento de colocar o cursor, ó. Esse é o avesso, vai ficar assim, ó, tá vendo? O avesso. Com ela fechadinha, escondidinha aqui. Isso aqui vai ficar no meio da parte de trás da almofada. Então, agora a gente precisa fechar as laterais. Então, aqui a gente, ó, virou do avesso só pra mostrar, né, pra vocês. Então, vai ficar assim. Essa costura aqui no meio, tá vendo? Então, vai ficar bem escondidinho. E aí, a gente vai passar a máquina aqui nas laterais. Só que precisa ser do lado avesso e com o cursor. Por quê? A gente vai deixar ele abertinho um pouquinho, pra depois que fechar tudo, ela conseguir virar do avesso. Senão, não consegue virar do avesso. Ó, agora ela abriu o zíper. Abriu uma partinha só do zíper. Isso. Aí eu vou colocar o cursor. Essa parte é meio complicadinha, tem hora que vai rápido, tem hora que não. Ó, ela cortou um pedacinho de um lado, do outro mantém, e aí entra com o cursor. Aí ele encaixa, tá vendo? Ó, aí já vai andando com ele. Deixa uma partinha aberta. E agora vira do avesso de novo pra conseguir fazer as costuras laterais. Ela vai costurar primeiro dos dois lados e depois cortar as pontas. Pra costurar agora, a gente tem que centralizar o zíper. Como ele vai ficar no meio da almofada, então tem que centralizar ele. Agora a medida já tá certinha, vai centralizar e aí vai passar uma costura aqui nas extremidades. Então, lembra que a gente deixou 1 centímetro pra cada lado? É esse 1 centímetro que ela vai usar de folguinha aqui pra conseguir passar a costura dos cantos. Alfinete para segurança, tá? Pra não correr o tecido. Ah, isso é bom, né? Agora vai passar costura nas laterais, tá, gente? Passando por cima do zíper, né, Gi? Isso. Depois eu repilo ali, eu tiro todo esse excesso, tá? E aqui do outro lado. Aí agora é a hora de cortar o excessinho do zíper, né? Agora, ali pelo buraquinho, já dá pra desvirar a almofada e você vai ter a sua almofadinha pronta. Fazer uma fechada. Olha que lindeza, gente. De repente, uma almofada. Ó, então ele fica bem escondidinho mesmo. E depois a gente vem com a almofadinha por dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês no papel como seria a opção com as franjas, né? Bom, agora eu peguei 2 pedaços aqui, 3, né, aliás, pra mostrar pra vocês como que seria essa opção, né, fazendo essa almofadinha com esse fecho de zíper, pra uma trama, por exemplo, que você vai fazer, que ela não vai ter encerramento de cordões, que nem tem aquela que eu mostrei pra vocês. Então, vamos supor que eu fiz uma trama que ela tá aqui presa na cavilha, vou deixar esses fios pra lá e esses fios pra cá, tá? Então, eu quero encerrar ela assim, bonitinha, bem acabada, porém, eu não tenho como fazer esse acabamento aqui. Aliás, todas têm, tá, gente? Né, como fazer acabamento. Mas eu não quero fazer. Tenho aqui os fios soltos, eu quero acabar ela assim. Então, a gente vai precisar de um tecido, um pedaço de tecido por trás, né, que vai ter 1 centímetro passando de cada lado. Então, vamos supor que a almofada tenha 50 por 50, né? Então, aqui a gente tem 50 por 50, a almofada. A gente precisa de 1 centímetro em cada borda aqui, né? Para conseguir fazer a costura ali na máquina, certo? Então, nesse caso, a gente teria 1 centímetro aqui, um aqui
e aqui, ó, deitado, né, um aqui e um aqui. Ou seja, a gente vai ter 52 por 52, né? Então, seria um quadrado de 52 por 52, se a minha almofada for 50 por 50, tá? Então, esse eu tô falando do pedacinho que fica lá atrás, que ele vai ser inteiriço, né? Essa parte aqui que ela nem vai mexer, vai estar ali atrás. Agora, tem aquela outra parte que é a que vai fazer o zíper, né? Então, a gente precisa de um que tenha os 6 centímetros de sobra e o outro que não tenha os 6 centímetros de sobra, porque ele vai encostar aqui já no zíper, né? Então, qual que é a lógica aqui? A gente tem uma parte que precisa ter também, né? Precisa atingir os 50 por 50, né? Da almofada ali normal, só que eles vão estar separados pela metade e um deles tem que ser maior para conseguir fazer o negócio do zíper. Então, ele vai ter que ter os 6 centímetros aqui, né? A mais. Então, aqui, ó, dividindo isso por 2, a gente tem 25 e aqui 25, certo? Só que esse a gente vai ter que acrescentar mais os 6 centímetros. Então, vai ser este aqui, ó. Eu vou colocar o pedaço 1 e o pedaço 2. Então, o pedaço 1 vai ter aqui a nossa largura aqui, que é 50, certo? Aqui tem 25. E aí, a gente precisa daquela mesma sobrinha aqui de 1 e 1 e 1, porque vai passar a costura, né? Diferente do outro que a gente fez. Aqui também vai ter que ter essa sobra de 1 e 1 e 1, porque a gente vai ter que encontrar, né? Elas vão ficar um em cima do outro, então a gente vai ter que, de qualquer forma, ter esse 1 centímetro aqui de borda pra gente costurar uma parte na outra. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é com aquela parte dos 6 centímetros, né? Pra costurar o zíper e tal. E aí, depois, a gente faz essa próxima costura, que é a da parte da frente com a parte de trás, né, que tá ali embaixo, certo? Então, aqui a gente vai ter 52, né, para esse e para esse. Então, o tecido 1 vai ter 52, que é aqui a largura mais 1 e 1 de cada lado, por 25, tá? Porque aqui não tem, perdão, 26, né, que tem esse 1 centímetro aqui, né? Então, 25 mais esse 1 centímetro aqui para fazer essa costura. Então, aqui a gente tem 26. Então, essa é o pedaço 1. Pedaço 2, a gente vai ter 52 de largura, né? Que é essa largura mais 1 centímetro de cada lado. Então, ó, o pedaço 2 vai ter esse 52 por... Aí, aqui seria 26 também, né? Que seria esse 25 mais 1 centímetro aqui de folguinha. Porém, a gente tem o acréscimo dos 6 centímetros também. Então, a gente tem 6 centímetros aqui e a gente tem 1 centímetro aqui, né? Que já tá aqui nos 26. Então, seria 26 mais 6, que dá 32. Então, a gente vai ter esse pedaço com essa medida, esse pedaço com essa medida. E aí, a costura vai ser feita desta forma. A gente vai fazer primeiro a parte do zíper. Então, aqui a gente vai dobrar os 6 centímetros, colocar o zíper virado para baixo, passa a costura aqui, certo? Depois, a gente vai vir com esse pedaço aqui e vai costurar aqui do outro lado do zíper. Aí, costurou aqui, a gente vai ter esse trabalho aqui, que é o que eu compartilhei com vocês agora, nesse vídeo agora que passou. Feito isso, a gente costurou aqui o zíper, deixa aquela abertura aqui, e a gente vai fazer esse sanduíche sobre o nosso trabalho. Então, o trabalho vai estar com a pontinha para cá e para cá, e aí a gente, passa a costura aqui nas extremidades, podendo ou não ter trabalho aqui nas laterais. Então, se você quiser que faça essa costura lateral também, você precisa ter cordões aqui na lateral. Então, eu posso, inclusive, incluir alguns cordões só para poder fazer essa costura. Então, eu passo aqui, por exemplo, um cordão, não precisa ser outra cor, né? Tô dando só um exemplo. Então, você passa nesse vãozinho aqui, nesse vãozinho aqui, nesse vãozinho aqui, para que na hora que eu passar essa costura, né, aqui, ele passe nessa daqui. Então, a gente tem que ajeitar bem esses cordõezinhos em cima e embaixo, para na hora da costura ficar bem certinho um ao lado do outro, tá? Então, essa é uma outra opção para vocês que fizeram uma trama já com os fiozinhos soltos e não tá totalmente acabada, que nem essa que eu mostrei para vocês. Aliás, eu mostrei ela pronta já, né? Mas a minha, ela não tem esses fios soltos, então ela é uma trama já toda encerradinha, assim, ó.
E aí a gente vem com ela e costura em cima da nossa almofada pronta, tá bom? Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Tem várias outras formas, né, de fazer almofada, não precisa ser só assim. Uma outra opção, tá, gente? Se vocês quiserem com franja. Então, vocês vão iniciar aqui na cavilha, né, no pauzinho de madeira. Comecei aqui no pauzinho de madeira, isso é, ó, isso é um nó de laçada, né? Como se eu tivesse tirado aqui do pauzinho de madeira. Então, eu vou dar esse espaço, vai ter isso aqui. Isso é opção para vocês deixarem com franja, tá? Eu deixaria uns 15 centímetros aqui para cima. E aí, eu faria a trama mais larga. Então, teria já a frente e o verso, né, da trama aqui, ó, comprida. Só que enquanto você vai fazendo as linhas, você vai ter que ir deixando algumas para ela ficar assim. Para que depois você junte um lado com o outro. Encerra aqui os que estão faltando. Isso é mais para quem já está mais avançado no macramê. Então, fecha aqui o que ficou aberto. E vai ficar já frente e verso, como se fosse assim, ó, gente. Que eu fiz uma mini almofadinha, ó. Então, eu fiz, ó, assim, deixei os fiozinhos lá. Já encontrei um lado com o outro. Então, aqui a almofada já tá praticamente fechadinha, né? Para colocar o enchimento dentro, certo? E aí tem as franjas aqui embaixo e você faz o acabamentinho com um nó quadrado, ó, amarrando frente com a parte de trás. Então, ó, aí você vai ter uma amarração onde ela fecha embaixo e depois você faz aqui também na parte de cima. Aí você vai ter com franja. Aqui eu fiz mini, né? Assim fica complicadinho de entender. Mas acho que quem tá mais avançadinho consegue entender essa outra dinâmica. Aqui você colocaria já o recheio e fecha. O problema é que essa almofada, você vai ter que lavar ela assim, inteira, né? Não dá para tirar a capa. Ela já vai estar fechada, né? Então tem essa outra questão. A outra é uma capa, que você tira a capa, lava, volta para a almofada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, compartilha, comenta aqui embaixo. Espero poder trazer mais conteúdo para vocês aqui. E aproveitem, produzam a almofadinha de vocês para depois a gente fazer o trabalho do macramê. Um beijo!